Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com o nosso aula 238 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando aí no momento com Lógica Matemática. Bom, na aula passada, pessoal, nós fizemos aí uma aula em que nós falamos sobre os métodos de demonstração. Então, nós falamos em 3 métodos e hoje nós vamos falar numa outra técnica de prova, digamos assim, que é a técnica da indução matemática. Mas, antes disso, queria fazer um comentário sobre a aula passada, que nós falamos dos 3 métodos, que seria o método direto, o método indireto, ou chamado também método pela contrapositiva, e também falamos no método da contradição, ou a chamada redução ao absurdo. Uma coisa que eu comentei na aula passada é que esses 2 métodos, na verdade, contrapositiva e contradição ou redução ao absurdo, na realidade eles têm uma certa equivalência. Tá? Então eles são métodos equivalentes, porém a forma de demonstração é que é diferente. Mas eu quero comentar agora sobre essa equivalência. O que eu quero dizer, né, quando eu falo que eles são métodos que têm uma equivalência? No seguinte sentido, né? Aqui eu representei um método direto. Eu tenho uma proposição do tipo P implica que, né? Então, P é assumida verdadeira e, através de uma série de conclusões do tipo modus ponens, né, eu consigo deduzir, não é isso? Que o fato de P ser verdadeiro implica que Q é verdadeiro. Então, com isso eu demonstro um teorema, faço uma prova matemática. O método indireto, o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele supõe que Q é falsa, né, e com isso ele demonstra, né, através de uma série de conclusões, que P é falso. Ou seja, eu posso pensar que não Q, né, é verdadeiro e com isso implicar que não P é verdadeiro. Que é exatamente essa equivalência que nós temos. P implica Q é equivalente a não Q implica não P. Tá? Então isso aqui seria um método indireto ou pela contrapositiva. Então, em vez de eu mostrar que P implica Q, eu mostro que não Q implica não P. Né? Então, este seria o método indireto. Então, ele deixa explícito o que nós estamos fazendo. O método pela redução ao absurdo é a seguinte, né? Qual é a ideia desse método? Nós queremos mostrar que P implica Q. Supomos, por absurdo, que vale, na verdade, a negação de Q, ou seja, que Q é falso. E aí nós chegamos em alguma absurdo, alguma contradição. E aí só nos resta supor que Q de fato tem que ser verdadeiro. Mas olha como é que está a relação, né, com o método indireto. Na verdade, quando nós temos aqui esta forma P implica Q, eu vou até apagar o V aqui para deixar um pouco mais simples, né? Quando eu escrevo uma coisa da forma P implicando Q, na verdade eu não estou escrevendo só isso. Eu estou escrevendo isso e eu não posso esquecer de todas as outras hipóteses que já existem na matemática, né? Assim como eu não posso esquecer dessas hipóteses aqui também. A esquerda aqui, né? Ou a esquerda aqui, né? Então eu não posso esquecer, não posso negar a existência de todas as hipóteses que já existem, tudo aquilo que eu já demonstrei na matemática. Então digamos o seguinte, né? Digamos que além desse P aqui, eu vou ter uma hipótese H1E, né? Eu vou usar esse símbolo para o E. EH2, E, até EHN e P. Então, quando nós estamos demonstrando uma coisa do tipo P implica Q, no fundo, nós estamos assumindo também todo esse conjunto de hipóteses prévias, né? Aqui, né? Podemos até colocar aqui, né? O que eu quero dizer com essas hipóteses prévias aqui? Ora, é tudo aquilo que a gente já demonstrou, os outros teoremas, né? As outras definições, os outros resultados que nós já sabemos, já conhecemos. Veja, a teoria vai sendo construída. Então, quando nós partimos da negação de Q, né? Negação de Q, o que nós fazemos? Negar Q vai implicar, né? Se eu pensar na contrapositiva dessa situação aqui, eu vou ter o seguinte, que a negação de Q é a negação de H1 ou, né? Então veja, a negação do E, ela vira a negação de cada parte, mas virando o E vira ou, né? Lei de De Morgan.
negação do H1 ou negação do H2, ou reticências, ou a negação do HN, ou a negação do P. Né? Então, a rigor, quando nós pensamos na contradição, nós estamos pensando nisso aqui. Eu suponho a negação de quê? Mas o que é a negação de quê? Ora, eu estou supondo, na verdade, que esse Q é falso. Estou supondo que esse Q é falso, ou seja, eu estou supondo que Q ser falso vai implicar H1 falso, ou H2 falso, ou reticências, ou HN falso, ou P falso. Ok? E aí o que acontece? Eu quero mostrar que o fato disso aqui ser falso implica que este ou aqui é falso. Então, qual que é a ideia? Eu posso assumir alguns deles, eventualmente, verdadeiros. Tá certo? Então, por exemplo, se eu assumir que este aqui é verdadeiro, eu posso inclusive assumir a minha própria hipótese como verdadeira. Posso assumir esse como verdadeiro. Né? Quando eu assumo, eventualmente, a hipótese como verdadeira, pode ser que eu não assumindo a hipótese como verdadeira, eu de alguma forma chegue que a hipótese tem que ser falsa. Gerou um absurdo. Mas não é um absurdo, na verdade. Era o esperado. Pela contrapositiva, eu tinha que chegar em alguma falsidade aqui mesmo. Agora, se eu assumir a hipótese como verdadeira, né, eu vou ter que chegar numa falsidade em alguma das hipóteses que eu já conheço na matemática. E aí vai gerar um absurdo. Mas na verdade não é um absurdo, é simplesmente a negação de alguma hipótese. Então percebam que o método indireto, contrapositiva, ou a redução absurda, rigorosamente eles são a mesma coisa. Tá? Isso que é interessante observar. A mesma coisa. Mesmíssima coisa. No entanto, a estrutura da demonstração é diferente. O que torna em muitas situações a redução absurdo uma sistemática mais fácil de a gente trabalhar nas demonstrações, em geral, tá? Mas é interessante observar essa sutileza, né? São coisas bastante sutis isso aqui, tá? Bom, pessoal, agora sim nós vamos ver aí, né, o assunto da aula de hoje, que é o princípio da indução matemática. Existem alguns materiais que chamam de princípio da indução finita, né? Inclusive usam um acrônimo aí, PIF, né? Princípio da indução finita. Mas eu vou preferir chamar de princípio da indução matemática. Olha, esse termo matemática é muito interessante a gente observar para contrapor com o princípio da indução empírica, né? Que nós encontramos nas ciências aí, por exemplo, na química, na física, né? Nas ciências naturais de uma maneira geral, nós temos o princípio da indução empírica. É observar que um certo fenômeno ocorre para uma certa quantidade de casos, enfim, todos os casos observáveis, por exemplo, aquele fenômeno ocorreu, né? Ocorre, né? Então nós inferimos, né? Nós inferimos que aquele fenômeno ocorre de maneira geral. Algo que permeia muito o universo da estatística, na verdade, né? A estatística, quando ela infere, ou seja, ela extrapola, né, conclusões que foram válidas aí para alguns casos, né? Ela extrapola para o geral. Então, seria um princípio da indução empírica, né? Seria um princípio baseado na frequência, né? Enfim, no fato daquele fenômeno estar ocorrendo um certo número de vezes, né? Olha só, para a gente ilustrar um pouco isso aqui, tem duas historinhas que a gente costuma contar, né? Primeiro uma espécie de uma anedota aqui que nós temos, né? Estavam aí viajando de trem, estavam ali reunidos naquele trem um astrônomo, um físico e um matemático, né? E de repente eles olharam pela janela e viram uma ovelha preta, né? Por aquele campo. Aí o astrônomo disse o seguinte: olha, puxa vida, que interessante, todas as ovelhas da Escócia são pretas, né? O físico disse o seguinte: não, nada disso. Na Escócia, o que nós podemos dizer é que na Escócia algumas ovelhas são pretas. E o matemático falou: não, nada disso, vocês estão completamente errados. O que nós podemos dizer é que existe na Escócia pelo menos um campo em que nós temos pelo menos uma ovelha em que pelo menos um dos lados dela é preto. Né? Então o matemático foi tão rigoroso que ele não afirmou nada em relação ao outro lado da ovelha. Afinal de contas, a gente não sabia se de repente aquele outro lado da ovelha era branco ou bege, enfim, de que cor seria, né? Então isso é uma coisa para mostrar um pouquinho a diferença entre o rigor, né, matemático e o rigor
das ciências naturais, muitas vezes, né? Tudo faz parte, né? Mas existem níveis de rigor diferentes, né? Algo para descontrair, né? Para mostrar, de uma certa forma, de maneira descontraída, o nível de rigor, né? Que nós, matemáticos, costumamos ter, né? Puxando um pouquinho a brasa para a nossa sardinha, né? E não quero dizer com isso que físicos, astrônomos não possam ser rigorosos, muito pelo contrário, né? Hoje em dia, essa piada, de certa forma, está até um pouco em desuso, porque os físicos, astrônomos, enfim, os estudiosos de hoje, de maneira geral, têm elevados níveis de rigor, caso contrário, a ciência não vai evoluindo de uma maneira sólida, né? Solidificada. Tanto que hoje existe uma certa matematização das ciências naturais também, né? Que nós chamamos de abdução, né? Para quem quiser dar uma pesquisada nisso aí, tá? Então nós temos o método, a questão da dedução e a chamada abdução, né? Que a abdução seria nada mais nada menos, de uma certa forma, é uma forma de matematizar as ciências naturais, como a física, a química, enfim, né? Uma outra historinha que nós contamos agora especificamente para ilustrar o princípio da indução matemática é a seguinte. Vamos imaginar que nós temos uma fila de dominós, né? Uma fila com infinitos dominós, um depois do outro. E nós observamos o seguinte, o primeiro dominó caiu, né? O primeiro dominó caiu, estão enfileirados e nós conseguimos provar que se dado um dominó qualquer da fila, se ele caiu, então o próximo também caiu. Nós podemos induzir que todos os dominós caíram, tá certo? Então essa é a ideia do princípio da indução. Ou seja, P de N é uma propriedade relativa aos inteiros. Então, o princípio da indução é uma técnica específica para a demonstração de propriedades relativas aos inteiros. Essa propriedade nós temos que conseguir indexá-la, né, aos inteiros, né? Se P de N vale para N igual a 1 e P de K é verdade, implica que P de K mais 1 é verdade, então P de N vale para todo inteiro N maior ou igual a 1. Bom, é bastante interessante, pessoal, porque é o seguinte, né? Se P de N vale para N igual a 1, então P de 1 vale, tá? Nós podemos dizer que P de 1 é verdadeira, tá certo? Nós poderíamos até escrever diferente isso aqui. Nós podemos dizer o seguinte, né? P de 1, olha só, P de 1 é verdade, né? P de 1 é verdade e P de K verdade implica P de K mais 1 é verdade. Portanto, P de N vale para todo inteiro N maior ou igual a 1. Esse é o princípio da indução. Esse segundo ponto é chamado de hipótese de indução, tá certo? Então, este ponto aqui é a chamada hipótese de indução, ou hipótese indutiva, né? Hipótese de indução é esse segundo ponto aqui. E o P de 1 é a base, né? Essa é a chamada primeira forma do princípio da indução, tá? Nós já vamos falar na segunda forma. Digamos que é bastante intuitivo esse princípio, porque se P de 1 é verdade, e nós provamos que dado um K, né, P de K ser verdade implica que P de K mais 1 é verdade, como nós provamos que P de 1 é verdade, juntando este item 1 com o item 2, então nós vamos ter que o P de 2 é verdade, que é 1 mais 1. Ah, mas se o P de 2 é verdade, então o P de 3 é verdade. Ah, mas se o P de 3 é verdade, então o P de 4 é verdade. Então, a partir do momento que nós provamos o P de 1, nós juntamos com isso aqui e já temos que o P de 2 vai ser verdade, o P de 3, o P de 4 e assim por diante, tá? Então essa é a ideia do princípio da indução. Pessoal, esse princípio ele está bem na raiz mesmo da matemática, tá? De uma certa forma ele pode ser visto até como um axioma, né? De alguns teóricos, né, lógicos que estudam isso aí no assunto, colocam isso aqui como um axioma, né? Ou seja, uma verdade básica da matemática. Outros colocam outros axiomas, né, que seriam equivalentes a esse princípio, mas de qualquer modo isso aqui está bem lá nos primórdios, mesmo, na raiz mesmo da construção mesmo da lógica, né, para se construindo a matemática. Então nada melhor do que um exemplo para a gente entender, né, como que se aplica esse princípio nas demonstrações. Nós queremos mostrar que a soma dos n primeiros números ímpares positivos é n ao quadrado. Olha só, pessoal, antes vamos sentir um pouco, né, o que a gente está demonstrando aqui. Bom, eu
quero eu mostrar que a soma dos n primeiros ímpares é n ao quadrado. Bom, o primeiro ímpar é 1 e ele é 1 ao quadrado, né? Se eu pensar na soma dos dois primeiros ímpares, eu vou ter 1 mais 3, que é 4, que é 2 ao quadrado. Se eu somar os três primeiros ímpares, 1 mais 3 mais 5, isso vai dar 9, e isto é 3 ao quadrado. Se eu somar os quatro primeiros ímpares, 1 mais 3 mais 5 mais 7, isso vai dar 16, que é 4 ao quadrado. Então a soma do primeiro ímpar dá 1 ao quadrado. Dos dois primeiros ímpares dá 2 ao quadrado. Dos três primeiros ímpares, 3 ao quadrado. Dos quatro primeiros ímpares, 4 ao quadrado. Brincando de novo lá com o astrônomo e o físico, ele já fala, um estatístico eventualmente, né? Ele já fala, então todos, já está provado, né? Está provado. Então a soma dos n primeiros ímpares é n ao quadrado, já enuncia como um fato, né? Mas matematicamente não, né? Porque o que me garante que quando eu somar eventualmente, sei lá, 1 milhão de números ímpares, vai dar 1 milhão ao quadrado? Quer dizer, o que me garante isso, né? Então eu tenho que ter realmente o princípio da indução para a gente poder mostrar isso com rigor, tá? Então primeiro vamos enunciar esse resultado, né? De fato, o que eu estou querendo provar aqui? Eu quero provar o seguinte, que 1 mais 3 mais 5 mais 7. Agora eu tenho que saber como é que eu escrevo o enésimo número ímpar. Bom, aqui eu vou observar uma coisa e já vou apagar, né? Mas o primeiro número ímpar eu posso escrever como 2 vezes 1 menos 1. O segundo número ímpar, que é o 3, eu posso escrever como 2 vezes 2 menos 1. O terceiro número ímpar eu posso escrever como 2 vezes 3 menos 1. O quarto número ímpar, 2 vezes 4 menos 1. Então, quer dizer, o enésimo, o primeiro número ímpar, 2 vezes 1 menos 1. Segundo número ímpar, terceiro número ímpar, quarto número ímpar e assim por diante. Então isso me permite entender que a soma dos n primeiros ímpares, eu tenho que colocar aqui até 2n menos 1. Quer dizer, 2n menos 1 é o enésimo número ímpar. Então essa soma aqui eu quero mostrar que isto é n ao quadrado. Isso é o que eu quero mostrar, tá? Então esse resultado aqui é a nossa conjectura, né? Por enquanto não está demonstrado, então por enquanto é uma conjectura. Por que a gente conjecturou? Porque a gente fez para alguns casos e aparentemente está valendo, né? Então quer dizer, essa questão de usar uma indução empírica para fazer as conjecturas, isso é perfeitamente possível, né? Os matemáticos usam isso perfeitamente. Bom, eu fiz para 1, número ímpar, deu 1 ao quadrado, para 2 deu 2 ao quadrado, para 3 deu 3 ao quadrado, para 4 deu 4 ao quadrado, assim por diante, tá? Fiz para alguns casos. Bateu, então eu lanço como conjectura. Agora eu vou tentar provar, tá? Vou tentar provar. É assim que funciona, né? A matemática vai funcionando dessa forma, né? Mas sem uma demonstração eu não posso usar isso, com certeza, em outros casos, tá? Mas a partir do momento que a gente demonstrar, sim, aí virou um teorema, tá certo? Bom, então tudo bem. O que me diz aquilo ali? P de 1 tem que ser verdade. Então, o primeiro ponto que eu tenho que verificar, uma prova por indução, né, eu tenho que verificar essas duas propriedades aqui, né, esses dois itens, o 1 e o 2 aqui. Né? Então, primeiro eu tenho que provar verdade para n igual a 1. Bom, então, para n igual a 1, o que acontece? Eu tenho duas coisas. Eu vou colocar aqui assim, olha, o membro esquerdo. Bom, para o n igual a 1, o membro esquerdo, eu vou até 2 vezes 1 menos 1. Ou seja, 2 menos 1, 1. Então, o membro esquerdo, para n igual a 1, ele resulta 1. Tá certo? E o membro direito? O membro direito. Bom, o membro direito está dizendo que é 1 ao quadrado, para n igual a 1. 1 ao quadrado que é 1. Ou seja, para n igual a 1, o membro esquerdo ficou igual ao membro direito. Então, para n igual a 1, ok, tá? Eu vou fazer de uma maneira simplificada, tá, pessoal? Não vou escrever tanto porque a gente não tem tanto espaço também aqui. E para a gente poder simplificar, ok. Ó. Ok, ou seja, P de 1 é verdade, tá certo?
Eu mostrei que esta expressão ela é válida para n igual a 1. Para n igual a 1 ela funciona. Tá? Segundo ponto. Se P de K é verdade, então P de K mais 1 é verdade. Ou seja, vamos supor o quê? Eu vou supor que 1 mais 3 mais 5 mais 2K menos 1, tá certo? É igual a K ao quadrado, tá certo? Eu vou supor que para K ela é válida, a propriedade que eu quero demonstrar. Queremos, né? Vou colocar assim, quero provar que o quê? 1 mais 3 mais 5 mais o quê? 2K menos 1. Só que eu quero provar que ela vale para K mais 1. Quando eu colocar K mais 1 no lugar do K aqui, eu vou ter esse termo aqui. 2K mais 1 aqui. Porque aí eu vou ficar com 2K mais 1, 2K mais 2 menos 1, 2K mais 1. Tá? Isso é igual ao quê? A K mais 1 ao quadrado. Se eu provar isso aqui, eu vou ter demonstrado esse segundo item aqui. Ok. Bom, mas eu vou partir desse membro esquerdo aqui. Olha só. Quanto que é 1 mais 3 mais 5 mais 2K menos 1 mais 2K mais 1. Tá? Bom, isto aqui é a hipótese de indução. Tá certo? Eu vou até colocar aqui, ó. Isto aqui é a hipótese de indução. Então eu vou supor, quer dizer, a hipótese de indução de fato, pessoal, ela é isso aqui, tá? Ó. Então esta aqui é a hipótese de indução, tá? Eu acabei escrevendo um pouco errado aqui. A hipótese de indução é supor que vale para n igual a k. E a partir daí provar que vale para k mais 1. Ok. Então a minha hipótese de indução, ela admite, né, que vale para n igual a k. Então eu sei que quando eu somo até o késimo número ímpar, a soma é k ao quadrado. Então até aqui eu sei que a soma é k quadrado. Então eu sei que isso aqui é k quadrado, mas essa parte eu não sei. Então eu tenho que pôr k quadrado mais 2k mais 1. Então veja que interessante. Nesse trecho aqui, eu usei o quê? A hipótese de indução. Tá certo? Eu usei a hipótese de indução exatamente nesse trecho, nesta parte aqui. Porque isto aqui me garante a hipótese. Ok. Bom, mas olha que interessante. O que é k quadrado mais 2k mais 1? Lembrando lá das nossas aulas de fatoração, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso é k mais 1 ao quadrado. Que era exatamente o quê? O que a gente queria demonstrar. Então eu acabei de mostrar que a soma dos k mais 1 primeiros são números ímpares, também é k mais 1 quadrado. Portanto, por 1 e 2, né, vale a propriedade. Né? Escrevendo de uma maneira simplificada aqui, porque a gente está com pouco espaço aí. Tá? Então vale a propriedade. Tá certo, pessoal? Então é dessa forma que a gente procede aí com o princípio da indução. Provamos para n igual a 1, tá certo? Supomos válido para n igual a k, e a partir disso provamos que vale para n igual a k mais 1, né? Admitindo n igual a k como hipótese. Olha só, pessoal, vamos fazer mais um exemplo aqui, aplicando o princípio da indução. Queremos provar agora que 5 elevado a n menos 1 é múltiplo de 4 para todo n pertencente aos naturais, excluído 0, tá? A partir do 1, né? Então, só para a gente sentir um pouco o que a gente está querendo mostrar aqui, né? Se eu tomar n igual a 1 ali, o que acontece? 5 elevado a 1 menos 1 é 4, que é múltiplo de 4. Legal. 5 ao quadrado menos 1, 25 menos 1, 24, que é múltiplo de 4, né? Ó, 4 vezes 6, né? Aqui é 4 vezes 1. 5 ao cubo menos 1, 125 menos 1, 124. Que vai ser o quê? 4 vezes 31, né? A partir daqui já começa a ficar um pouquinho mais chato de fazer essas continhas aqui, né? Mas, de qualquer modo, parece interessante, né? Parece que está valendo isso aí.
Aí é aquela coisa, né? Você pode, a partir disso, criar isso aqui como conjectura. A partir do momento que é uma conjectura, nós podemos aí partir para o princípio da indução para tentar provar. Por que eu falo tentar, pessoal? Porque se a gente sempre conseguisse provar, então não existiria mais pesquisa matemática envolvendo inteiros, envolvendo números, né? Porque se tudo a gente conseguisse provar por indução, né? Infelizmente não é assim. Tem muitas coisas que ainda estão em aberto, né? Que nós não conseguimos provar ainda, tá? Então não é tão simples assim a construção. Quer dizer, a coisa vai caminhando aos poucos, né? Mas enfim, esse caso nós conseguiremos, tá? Queremos mostrar que 5 elevado a n menos 1 é múltiplo de 4 para todo n. Então, primeiro passo, indutivo, né? Provar que vale para n igual a 1, tá? Para n igual a 1, a gente acabou de fazer, né? O que acontece? 5 elevado a 1 menos 1, não é isso? 5 elevado a 1 menos 1 é 4, vírgula, que é o quê? Múltiplo de 4. Ok. 4, que é múltiplo de 4. Beleza. Né? Então, para n igual a 1 é verdadeira. Então, geralmente, a prova desse caso base, geralmente ele é bem simples. O segundo caso, né? O segundo passo, né? Indutivo, é suponhamos, né? Suponhamos o quê? Que 5 elevado a k menos 1 é o quê? Múltiplo de 4. Tá? Bom, aí nós temos que provar que 5 elevado a k mais 1 menos 1 é múltiplo de 4. O que significa um número ser múltiplo de 4, né? Então suponhamos que 5 elevado a k menos 1 é múltiplo de 4. Ou seja, o que significa isso, né? 5 elevado a k menos 1 é o quê? É 4 vezes x, por exemplo. Né? Isso que significa um número ser múltiplo de 4? É que é da forma 4 vezes x, vírgula. Sendo, né? X, o quê? Um natural, o quê? Não nulo, né? Pela nossa situação que nós estamos trabalhando. Nosso n, né? Como ele é natural, é inteiro positivo, né? Então, claro que esse x vai ser inteiro positivo também, tá certo? Ok, então isto aqui é a nossa hipótese de indução, certo? Logo, o que acontece? 5 elevado a k mais 1 menos 1, o que vai acontecer com isso aqui, né? Bom, isso aqui nós podemos escrever da seguinte forma: 5 elevado a k vezes 5 menos 1, tá? Ora, mas observa o seguinte, o que é 5 elevado a k? Nós usamos aqui que 5 elevado a k menos 1 é igual a 4x. Isso implica que 5 elevado a k vai ser 4x mais 1. Então, no lugar desse 5 elevado a k, eu vou substituir por 4x mais 1, que é exatamente o 5 elevado a k, vezes 5 menos 1. Então, aqui, ó, exatamente nesta igualdade, foi usado o quê? A hipótese de indução. Eu usei que para 5 elevado a k menos 1, ele é igual a 4x. Tá? Beleza, fazendo essa continha, 4 vezes 5, eu vou ter aqui 20x mais 5 menos 1. Mais 5 menos 1 eu vou escrever direto aqui como mais 4. Tá? Aí eu posso pôr o 4 em evidência. 4 vezes o quê? 5x mais 1. Ou seja, eu acabei de concluir que 5 elevado a k mais 1 menos 1 é múltiplo de 4. Ou seja, 5 elevado a k mais 1 menos 1 é o quê? Múltiplo de 4. Né? Aí vocês podem completar depois. Logo, né, pelo princípio da indução, né, por nós termos provado 1 e 2, por nós termos provado 1 e 2 aqui, segue que 5 elevado a n menos 1 de fato é múltiplo de 4 para qualquer valor de n. Provamos para n igual a 1 e, supondo válido para n igual a k, provamos para k mais 1. Pronto, acabou. Tá? Demonstração por indução. Bom, pessoal, para a gente finalizar esta
parte do princípio de indução da primeira forma, né, para a gente já poder entrar aí na segunda forma do princípio de indução, quero fazer mais esse exemplo aqui. Olha só, isso aqui tem uma pequena diferença, que é importante compreender também aqui. Que é o seguinte, nós queremos provar que 2 elevado a n é menor do que n fatorial, só que para todo inteiro n, maior do que 3. Ora, aqui não está começando no 1. Será que pode? Vamos ver, né? De fato, olha só, quanto que é 2? 2 elevado a 1. Né? O fatorial é aquilo que a gente viu na nossa playlist lá de análise combinatória, né? É o produto dos inteiros até o 1, né? Quer dizer, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 vezes 1, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, né? 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Enfim, 2 elevado a 1 menor do que 1 fatorial não é verdade, porque 2 não é menor do que 1. Então, você vê que isso não vale. 2 ao quadrado menor do que 2 fatorial. Aqui nós temos 4 menor do que 2, também não é verdade. 2 ao cubo é 8. 8 não é menor do que 3 fatorial, né? Que é 6. 8 não é menor do que 6. Mas olha o que acontece a partir do 4. 2 a quarta é 16. 4 fatorial é 24. Ok. 16 é menor do que 24. 2 a quinta é 32. 32 é menor do que 5 fatorial, que é 120. Então, o que acontece? Esse fato, ele não é verdade aqui, não é verdade aqui, não é verdade aqui. Mas ele passa a ser verdade a partir do 4. Olha só. Então, daqui para frente, ele passa a ser verdade, né? Então, ele é verdade para todo inteiro n maior do que 3. Bom, isso é o que a gente está percebendo aqui, né? Quer dizer, isso até o momento é uma conjectura para a gente, né? A partir do momento que a gente demonstra, aí sim vira um teorema. Mas, enfim, o fato é que nessa situação não vale a partir do 1. Será que também, nesse caso, a gente pode usar o princípio da indução? Ora, é claro que a gente pode, pessoal. Na realidade, esse caso base aqui não precisa começar necessariamente no n igual a 1. Inclusive, quando a gente pensa nos naturais começando no zero, a gente pode pensar nesse caso base como p de zero, né? Começando no zero. Mas na realidade a gente pode começar em qualquer número inteiro, né? E a partir daquele valor vai valer. O que me garante isso? Como é que eu posso justificar isso aí, né? Seguinte, o p de n, a rigor, seria o quê? 2 elevado a n menor do que n fatorial, só que somente para n o quê? Maior do que 3, ou seja, maior ou igual a 4. Se no lugar desse p de n eu pensar num p de n mais 3, olha que interessante. Aí quando eu tiver 2 elevado a n menor do que n fatorial, eu vou ter agora n maior ou igual a 1. Né? Porque agora quando eu tiver aqui p de 1 mais 3, vai ser p de 4. Aí sim ficou 4 aqui. 2 mais 3, né? 5. Aí ficou 5 aqui. Né? Então eu consigo transformar. Então se eu pensar, em vez da proposição da propriedade p de n, se eu pensar nesse p de n mais 3 como um q de n, uma outra proposição, um q de n, por exemplo, né? Então eu vou ter o seguinte, o q de 1 vai ser exatamente o p de 4, que é o que eu quero mostrar. E quando eu supor, né, válida a proposição para q de k, e conseguir provar que vale para q de k mais 1, na verdade eu estou provando essa segunda aqui, tá certo? Então, a gente percebe uma perfeita equivalência aí, né? Entre quando a gente parte de um certo valor. Então eu posso partir do valor que eu quiser. Tá? Essa aqui é a moral da história aqui. Tá? Então é muito importante esse tipo de exercício para perceber isso aí. Esse caso base não precisa ser necessariamente o 1, tá? Pode ser qualquer valor e a partir dali a gente pode continuar. Tá? Então vamos lá. Então o nosso caso base nessa situação vai ser o seguinte. Em vez de para n igual a 1, a gente vai fazer assim, ó, para n igual a 4, temos, né, o quê? 2 elevado a 4, que é igual a 16, tá certo? Que é menor do que 24, que é o quê? O nosso
4 fatorial. Portanto, eu acabei de mostrar que 2 elevado à quarta é menor do que 4 fatorial. Ok, pronto. Caso 1 está perfeito. Segundo passo, né, do nosso princípio da indução. Supor, não é isso? Supor 2 elevado a k menor do que k fatorial. E provar o quê? Provar que 2 elevado a k mais 1 é menor do que k mais 1 fatorial. Então, a nossa hipótese de indução é essa aqui, não é isso? Olha só, isso aqui é a nossa hipótese de indução. Queremos provar isso aqui. Eu posso escrever o 2k mais 1, 2 elevado a k mais 1, como 2 elevado a k vezes 2. Tá certo? Pela hipótese de indução, eu sei que isso aqui é menor do que k fatorial vezes 2. Tá certo? Então, nesta etapa aqui, olha, foi usado o quê? A hipótese de indução. Agora, essa passagem aqui é bastante simples, né? Por quê? Porque o nosso k, ele é o quê? Ele é maior ou igual a 4. Bom, como o k é maior ou igual a 4, é claro que o k mais 1 é maior ou igual a 5, né? Que é maior do que 2, tá certo? Então, o k mais 1, ele é maior do que 2. Então, quando eu tenho aqui k fatorial vezes 2, ele vai ser menor do que k fatorial vezes k mais 1. Quer dizer, este k mais 1, ele é maior do que o 2, né? Então não tem nem dúvida, né? A gente pode fazer essa passagem aqui, tá certo? E k mais 1 vezes k fatorial é o quê? K mais 1 fatorial. Pronto. Mostramos que 2 elevado a k mais 1 é menor do que k mais 1 fatorial. Logo, né, pelo princípio da indução, ou seja, por 1 e 2 ali, né? Pelo princípio, né, da indução, matemática, né? Indução, 2 elevado a n é menor do que n fatorial para todo n, né? Inteiro, claro, maior ou igual a 4, tá? Então, vejam que é interessante, né? A gente pensar nisso também, não precisa começar necessariamente no 1, né? Então veja que interessante, agora sim esses resultados que a gente mostrou podem ser utilizados tranquilamente, porque depois agora, pra gente, né, podem ser vistos aí como teoremas de fato que a gente demonstrou usando o princípio da indução. Bom, pessoal, antes da gente entrar agora na segunda forma do princípio da indução, queria comentar um pouquinho sobre esses dois passos que os dois são imprescindíveis, tá? Eles precisam coexistir numa demonstração, tá? Não adianta somente um deles valer. Por exemplo, uma situação em que só vale o passo 1. Todo número primo a partir do 3, por exemplo, é ímpar, né? Todo número ímpar, né? Da forma 2 elevado a n mais 1 seria primo, por exemplo. Isso seria uma coisa que para n igual a 1 é verdade, porque quando eu tenho 2 vezes 1 mais 1, isso dá 3, que é primo. No entanto, se eu tiver, por exemplo, 2 vezes 4, né? Mais 1, isso dá 9, que não é primo, né? Então já fura. Então o fato de valer essa primeira não garante que vai valer a segunda, tá? E um caso também em que vale a segunda, mas não vale a primeira, é o seguinte. Vamos imaginar que nós queremos mostrar que 1 elevado a n é igual a 0 para todo n. Ora, é claro que isso não é verdade. Para 1 não vale. 1 elevado a 1 igual a 0 não é verdade. 1 elevado a 1 é 1. 1 não é igual a 0. Mas se eu supor que 1 elevado a k é 0, que seria a hipótese de indução, eu consigo mostrar que 1 elevado a k mais 1 é o quê? 1 elevado a k vezes 1, pela hipótese de indução, isso aqui dá 0 vezes 1, que dá 0. Ou seja, valendo a hipótese de indução, eu provo que vale também para k mais 1, mas o p de 1 não vale, né? Então as duas têm que coexistir, tá? As duas são importantes, fundamentais para uma demonstração por indução, tá, pessoal? Então esse é um ponto importante. Bom, pessoal, agora sim, então, nós vamos estudar aí a segunda forma do princípio da indução matemática. Bom, qual é a diferença, né? Nós, novamente, temos Pn, uma propriedade relativa aos números inteiros, né? Também nós temos o nosso passo, que é o caso base, né? Que é o P de 1, provar que P de 1 é verdade,
né? Que pode ter aquela pequena variação também, né? E também nesse caso, a segunda forma, pode ser que no caso base nós tenhamos que provar mais do que um caso, né? Não somente para P1, mas, por exemplo, para P1 e P2, por exemplo, ou para P1, P2 e P3, né? Então tem essa pequena alteração aqui também, tá? Que nós vamos ver, inclusive, num dos exemplos que vamos trabalhar hoje. E é o seguinte, em vez de nós assumirmos, como no caso da primeira forma, a nossa hipótese de indução, ela era somente P de K suposto verdade, né? Essa é a nossa hipótese indutiva, e a partir daqui nós concluímos que P de K mais 1 é verdade. Então, em conjunto 1 e 2, nós concluímos aí que P de N seria verdade para todo inteiro positivo N. No caso da segunda forma, nós não supomos apenas que P de K é verdade, mas supomos que P de 1, P de 2, até P de K, ou seja, para todos os inteiros, né? Do 1, que é o caso base, até o K, todos eles são verdades. E, portanto, P de K mais 1 é verdade. Então, tem algumas situações que nós temos que usar o princípio da indução nesta forma. Pessoal, um detalhe importante é que as duas formas são totalmente equivalentes. É possível mostrar que esta segunda forma é totalmente equivalente à primeira forma, ou seja, se eu partir de um caso que eu provei através do princípio da indução na primeira forma, eu consigo adaptar essa demonstração para a segunda forma. E se eu provei um caso para a segunda forma, eu consigo adaptar essa demonstração para a primeira forma. Então, são totalmente equivalentes. Mesmo assim, esta hipótese aqui de indução, ela se torna mais forte. E por conta disso, essa segunda forma, ela aparentemente é mais forte, né? Mas é equivalente, como eu acabei de falar. Mas por conta dela envolver mais casos aqui que são supostos verdade, então essa segunda forma é chamada de forma forte, né? E de indução forte. Então esse princípio chamado princípio da indução forte. E a primeira forma, princípio da indução fraca. Mas essa terminologia fraca e forte não é nem tão adequada, porque as duas formas são totalmente equivalentes, tá? Então vamos ver em que situações que nós temos essa utilidade, né, de usar a segunda forma do princípio da indução. Então nós vamos fazer dois exemplos aqui. Este aqui é uma parte do teorema fundamental da aritmética. Na verdade ele está dizendo o seguinte, todo inteiro positivo n maior ou igual a 2, né, ele pode ser escrito como produto de um ou mais números primos. Então o resultado que nós já vimos e nós aplicamos inclusive quando nós fazemos a fatoração de um número, né? Então, por exemplo, o número 6, nós sabemos que ele é 2 vezes 3, por exemplo, um produto de primos. O número 18, por exemplo, nós podemos escrever como 2 vezes 3 vezes 3, um produto de primos também. Podemos escrever 2 vezes 3 ao quadrado, né, de maneira mais simplificada. O número 20, por exemplo, é 2 ao quadrado vezes 5, né? Pode acontecer de um número ele próprio ser primo. Por exemplo, o número 17, ele próprio é primo. E por isso, nós dizemos aqui que todo inteiro positivo, n maior ou igual a 2, pode ser escrito como produto de um ou mais números primos. Se for o produto de um único primo, então significa que aquele número é primo. Então, o chamado teorema fundamental da aritmética, ele diz o seguinte, todo número, né, pode ser escrito, né, como o produto de um ou mais números primos, ou seja, ou ele é um primo ou ele é um produto de primos, mas o teorema fundamental da aritmética ele diz algo a mais. Ele diz que essa escrita é única, tá? Ou seja, não tem outro jeito de eu escrever o 6 como produto de primos. Aqui fica claro que, né, não tem outro jeito, mas para mostrar isso de uma maneira geral é mais complicado, tá? Então, para mostrar a questão da unicidade, ou seja, que só tem um jeito de escrever, a menos da ordem, né? Ou seja, eu poderia escrever aqui também 3 vezes 2, mas enfim, para mostrar a questão de que é única a forma de se escrever, aí já é outra história. O que nós vamos argumentar aqui é a questão da existência. Quer dizer, eu consigo sempre escrever os números inteiros maiores ou iguais a 2 como um produto de um ou mais números primos? Nós vamos ver que isso é verdade. E olha que interessante, um resultado profundo da matemática que nós vamos mostrar usando o princípio da indução, tá? Então, nós temos que aplicar aqui a forma forte, né? A segunda forma do princípio da indução. E nós vamos ver por que não seria suficiente a forma fraca, né? A primeira forma. Primeiro caso, como nós partimos com n maior ou igual a 2, então o caso base vai ser o seguinte. Olha, para n igual a 2, é verdade, né?
n igual a 2, a afirmação é verdadeira. Então, para n igual a 2, a gente sabe que é verdadeira, porque 2 é um número primo, né? Então ele é o produto de um ou mais números primos, porque ele próprio é primo, tá? Então o caso base está sendo verdadeiro. Então eu provei aqui o P de 2, digamos, né? Enfim, a partir daqui, eu já vou aplicar direto essa segunda forma, né? E pela maneira como nós vamos mostrar, vocês vão perceber que realmente essa forma ela era necessária, tá? Então olha só, vamos supor que o resultado, né? O resultado, ou seja, de todo número n, né, ser o produto de um ou mais primos, vamos supor que o resultado vale para 2, né, 3 reticências, né, até o quê? Até o valor k. Quer dizer, até o k eu sei que é verdade, que ou esse número do 2 até o k, ou ele é primo, tá? Ou ele é um produto de primos, eu sei que é verdade. Quanto a k mais 1, temos duas opções. Temos duas possibilidades. Olha só, interessante. Que possibilidades que nós temos? A primeira possibilidade é que o próprio k mais 1 seja primo, tá? Então a primeira possibilidade, k mais 1 é primo. Bom, se o k mais 1 é primo, então, ok, tá? Então esta possibilidade aqui, fechou. Olha, k mais 1 primo, não tem mais o que pensar. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que vale para k mais 1. Ou seja, que o k mais 1 é o produto de um ou mais números primos. Se ele for primo, então acabou. Ele é o produto de um primo, porque ele é primo, né? E a segunda possibilidade, k mais 1 não é primo. Então, né? Então, k mais 1 possui um divisor primo, certo? Que divisor é esse? P, por exemplo. Agora, a gente sabe que esse divisor primo, ele é certamente maior ou igual a 2, porque 2 é o menor primo que nós temos, né? Então, eu posso dizer, logo, né? Eu posso dizer que esse k mais 1 vai ser igual a P vezes um certo Q, né? Esse P é um divisor primo, perfeito. Esse Q, o detalhe aqui é o seguinte, este Q, certamente, ele é menor do que o k mais 1. E de fato isso tem que ocorrer, porque, digamos, como isso aqui é um produto de números inteiros, né, positivos, esse Q no máximo ele seria k mais 1 no caso do P ser igual a 1. Mas o P é um primo que é maior ou igual a 2. Então esse Q, certamente, ele é menor do que o k mais 1. Tá? Logo, k mais 1 é igual a P vezes Q, né? Sendo Q menor do que k mais 1. Né? Ou podemos até dizer da seguinte forma, o Q é menor ou igual a k. Ora, mas eu sei que o resultado vale do 2 até o k. Quer dizer, para todos esses valores, para qualquer valor de Q menor ou igual a k, eu sei que o resultado vale. Como o resultado vale? Vale para Q? Vale para Q, né? Por que vale para Q? Aqui eu usei o quê? A hipótese de indução, né? Eu supus aqui que o resultado vale para 2 até k. Vale para Q? Então, vale para k mais 1. Olha só. Então, quer dizer, qual foi o raciocínio? K mais 1 é primo? Fechou. K mais 1 não é primo? Então, ele possui um divisor primo maior ou igual a 2. 2 é o menor primo possível.
Portanto, o K mais 1 é P vezes Q. Eu não sei se é 2, né? É maior ou igual a 2. Ok, P vezes Q, mas isso implica que esse Q é menor ou igual a K. E aí eu caio na hipótese de indução. Observe que como esse Q ele é qualquer valor entre 2 e K, é qualquer valor entre 2 e K, esse Q, né? Então eu preciso realmente usar a segunda forma, porque eu preciso realmente garantir que o resultado vale para 2, 3, até K, porque o meu Q está nesse intervalo. Né? Eu não sei qual é o valor de Q. O que eu sei é que ele está nesse intervalo de 2 até K. Portanto, esse termo Q, ele é um produto de primos ou ele é um primo. E esse P é primo, portanto o K mais 1 é um produto de primos. Tá? Então, concluindo aqui, não vai ter espaço, mas por 1 e 2, né, segue que o fato é verdadeiro para qualquer n. Então isso mostra que todo inteiro n maior ou igual a 2 pode ser escrito como um produto de um ou mais números primos. Então, um resultado muito interessante, né? Que nós provamos por indução. Bom, agora, pessoal, o segundo caso que nós vamos fazer aí, usando o princípio da indução, a segunda forma, é mostrar que o termo geral da sequência Fibonacci é Fn igual a 1 sobre raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n menos 1 sobre raiz de 5 vezes 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Isso para n maior ou igual a 1, tá? Então a nossa sequência começa em 1. Então nós sabemos que a sequência Fibonacci é definida da seguinte forma: o primeiro termo é 1, o F1, o F2 é 1 e a partir do terceiro termo, cada termo ele é igual à soma dos dois anteriores. Então isso aqui nós vimos lá na nossa playlist de sequências PLPG, inclusive na aula 152, que eu vou colocar um card aqui. Nós fizemos uma aula específica falando da sequência de Fibonacci e também linkando aí com a razão áurea, né? Porque observe até que na própria expressão do termo geral aparece a razão áurea aqui, ó, 1 mais raiz de 5 sobre 2, aproximadamente 1,618, que tem a ver lá com os casais de coelhos, os crescimentos, né? Que aparecem em várias situações na natureza. Enfim, nós fizemos toda a aula 152 dedicada à razão áurea e à sequência de Fibonacci, tá? Que é uma das sequências mais importantes aí que nós temos. E, enfim, nós comentamos naquela aula que existem várias formas de definir sequências. Então, uma delas é através de uma relação de recorrência, ou seja, uma fórmula recursiva em que eu calculo cada termo em função dos termos anteriores, tá? Então, nesse caso aqui eu calculo o termo 3, por exemplo, como F2 mais F1. O F4 é F3 mais F2 e assim por diante. Então, eu vou calculando. No entanto, é muito útil quando a gente consegue, né, obter uma fórmula para o termo geral. E eu comentei naquela aula que a fórmula para o termo geral da sequência Fibonacci é essa aqui. Para obter essa fórmula, pessoal, precisaria a gente estudar outras coisas aí envolvendo a análise combinatória, tá? Existem técnicas para resolver esse tipo de relação de recorrência, tá? Isso a gente não vai ver. Mas o que vai ser o nosso problema aqui, né? O que vai ser a nossa demonstração? Ora, uma vez conhecendo essa fórmula, nós conseguimos agora, usando a indução, mostrar que ela é verdadeira. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: mostrar que essa fórmula é verdadeira, tá? Então, digamos o seguinte, eu não sei de onde ela veio, digamos, né? Nós não sabemos, eu não vou justificar para vocês de onde ela veio, tá? Mas, uma vez ela sendo dada, tendo sido dada, nós conseguimos provar por indução que ela é verdadeira. É isso que nós vamos fazer. Olha só como é que nós vamos fazer. Então, eu tive que apagar aqui a segunda forma do princípio da indução, mas nós temos o primeiro caso, que é o seguinte: nós temos que provar os casos base, né? Bom, queremos provar que isso vale para n maior ou igual a 1. Pessoal, nesse caso, como os dois primeiros termos têm que ser dados, e a partir daí a gente calcula o terceiro com base nos dois anteriores, e aí vai caminhando, nessa situação a gente precisa mostrar os dois casos base. Então a gente precisa mostrar que o f de 1 é 1 e o f de 2 é 1, tá? Usando aqui nessa fórmula. Então eu substituo aqui nessa fórmula o n por 1, né? F de 1, substituo o n por 1 e vejo que dá 1. Substituo o n por 2 e vejo que também dá 1, tá? Isso eu vou deixar para vocês, mas por que eu não vou fazer? Porque na aula 152 nós já fizemos isso. Inclusive, nós fizemos também naquela aula o F3.
usando essa fórmula, que deu 2, né? Que aí nós fizemos o quê? Substituímos aqui n igual a 3. Deu uma conta, enchemos a lousa inteira aqui e achamos que o F3 é 2, usando essa fórmula. E de fato tem que ser, porque 1 mais 1 é 2, né? Mas nós fizemos usando esta fórmula, né? Então isso aqui, eu vou referenciar aqui para vocês a aula 152, tá? Então isso aqui nós já temos que vale, tá? Veja, eu não estou usando isso aqui. Se eu estivesse usando isso aqui, eu estaria usando a definição da sequência Fibonacci. Não, eu estou usando a fórmula que a gente quer provar que vale, né? Para todo n maior ou igual a 1. Ok, vamos para o segundo caso agora. Né? Supor o quê? Supor que a fórmula, esta fórmula aqui, válida, ou seja, que ela realmente fornece os números da sequência de Fibonacci para 1, né? Que é o n igual a 1, 2, 3, até um certo k. Tá certo? Agora nós temos que provar a validade para o quê? Para k mais 1. Ok. Como é que nós provamos essa validade? Seguinte, o que é o fk mais 1? Isso a gente tem que usar a definição da sequência de Fibonacci. Nós sabemos que fk mais 1 é fk mais fk menos 1, tá certo? É a soma dos dois anteriores. Definição da sequência de Fibonacci. Pela hipótese de indução, eu sei que para o fk vai dar 1 sobre raiz de 5, 1 mais raiz de 5 sobre 2, elevado a k, menos 1 sobre raiz de 5, 1, menos raiz de 5 sobre 2, elevado a k. Mais o que? O fk menos 1. 1 sobre raiz de 5, 1 mais raiz de 5 sobre 2, elevado a k menos 1, menos 1 sobre raiz de 5 vezes 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a k menos 1, tá? Então esse vai ficar mais o fk menos 1. Então eu simplesmente substituir, né, os casos aí fk e fk menos 1, certo? Ok, vamos lá. Daqui eu tenho o seguinte, se eu pegar esses dois termos, 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a k menos 1 em evidência, e esse 1 sobre raiz de 5 na frente, eu vou ficar com o seguinte, ó, 1 sobre raiz de 5, 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a k menos 1. O que sobra daqui? Daqui sobra, ou em evidência, né? 1 mais raiz de 5 sobre 2. E o que sobra daqui? 1 mais 1. Certo? Menos, né? Menos 1 sobre raiz de 5. Agora eu vou colocar em evidência 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a k menos 1, que é esse termo. O que sobra daqui? 1 menos raiz de 5 sobre 2 e daqui 1, né? Menos 1. Certo? Na verdade, mais 1 aqui, né? Mais 1 aqui. Que eu vou ter menos esse valor e menos esse outro aqui também. Bom, tudo bem. Para a gente poder economizar um certo espaço aqui a gente pode observar que este 1 é 2 sobre 2. Então eu posso escrever isso aqui como 3 mais raiz de 5 sobre 2, né? Ó, 3 mais raiz de 5 sobre 2, enxergando 1 como 2 sobre 2. 3 mais raiz de 5 sobre 2. Aqui. E aqui da mesma forma, ó, 3, né, 2 sobre 2, 3 menos raiz de 5 sobre 2. Então aqui, olha só, 3
menos raiz de 5 sobre 2, tá? Agora a gente precisa manipular esse 3 mais raiz de 5 sobre 2 e esse 3 menos raiz de 5 sobre 2. Eu vou deixar para vocês darem uma pensada, mas o que acontece? Essa etapa eu vou fazer em outra linha, para não confundir, né? Elevado a k menos 1. 3 mais raiz de 5 sobre 2. Isso aqui é exatamente 1 mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado. Olha só. Aliás, a gente pode fazer aqui. O quadrado do de cima dá o quê? O quadrado do 1, que é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é raiz de 5, 2 vezes raiz de 5, mais o quadrado do segundo, que é 5. Então dá 1 mais 5, que é 6, mais 2 raiz de 5. Então aqui em cima dá 6 mais 2 raiz de 5. E embaixo dá 4. 6 mais 2 raiz de 5 sobre 4, cancela o 2, dá 3 mais raiz de 5 sobre 2. Então isso aqui, 1 mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, é exatamente igual a isso aqui. Tá? Depois vocês fazem com mais calma aí. Menos o quê? 1 sobre raiz de 5, 1 menos raiz de 5 sobre 2, elevado a k menos 1. E isso aqui, também vou deixar para vocês, ó, é exatamente 1 menos raiz de 5 sobre 2 ao quadrado. Só fazer a continha. Isso aqui ao quadrado dá exatamente isso aqui, tá? Agora, como perceber isso aqui? Aí é que é a matemática, né? O cara que teve a sacada pela primeira vez de perceber isso aqui, né? Essa igualdade, né? Embora não seja nada tão difícil, né? A partir do momento que você pega um certo traquejo nessa parte de mexer com radicais, né? Você já bate o olho, você já desconfia disso, pelo menos, né? Mas enfim, aqui, o que vai acontecer? Esse 2, você vê que a base mais raiz de 5 sobre 2 é a mesma. Então esse 2 ele junta com o k menos 1. Olha que interessante. Então aqui fica o quê? K menos 1 mais 2, ou seja, mais 1. E aqui ficou o quê? Esse 2 junta com o k menos 1, aqui fica k mais 1. Portanto, acabamos de mostrar que a fórmula é válida para k mais 1. Ó, o f k mais 1 é exatamente a expressão que a gente deseja para k mais 1. Está aplicada em k mais 1. Portanto, ela vale. E aí, juntando esse caso aqui com o caso 1, né, que é nosso caso base, nossos dois casos básicos, então nós temos pelo princípio da indução, vale para todo n, né? Veja que nós não precisávamos, nesse caso, supor que a fórmula seria válida para todos os valores de 1 até k. Na verdade, o que a gente usou aqui é que vale para k e k mais 1. Na verdade, só esses foram suficientes para a gente, porque a gente só precisou substituir aqui e aqui. Tá? Diferente da prova anterior, envolvendo os números primos, né? Todo número como produto de números primos, teorema fundamental da aritmética, que a gente precisou realmente supor que valia para todos, porque a gente não sabia o valor daquele Q. Né? Ele podia ser qualquer valor naquela faixa. Agora aqui não, eu poderia limitar uma forma de princípio da indução, eu não preciso supor do 1 até o K. Apenas o K e o K mais 1, que foi o que eu usei aqui. Tá certo? Mas os casos base realmente eu tenho que provar o 1 e o 2. Certo? E com isso, pessoal, a gente finaliza aí a demonstração. Então, essa de fato é a fórmula aí, né? Para o termo geral, forma explícita, né? Para o termo geral da sequência Fibonacci. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Realmente é um tópico aí mais avançado em matemática, mas espero que vocês tenham entendido. A gente já está no nível do curso que a gente já pode ir avançando um pouquinho mais aí, né? Afinal de contas, já está na aula 238, né? Nosso curso que, de certa forma, era de matemática básica, continua sendo, mas a gente está cada dia procurando ir mais a fundo, né? Embora restrito ao conhecimento básico, né? E mais na essência das coisas mesmo, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!